Oi, tudo bem? Meu nome é Lívia Yeti, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre outro tipo de padrão de pensamento ansioso que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é a minimização e a maximização. Não esquece de dar o like, comentar se você achou alguma coisa interessante e assistir os outros vídeos que eu fiz também falando sobre ansiedade e algumas técnicas que eu utilizo nos meus pacientes para ajudar eles com a ansiedade deles. A minimização e a maximização é um outro tipo de padrão de pensamento ansioso que na TCC a gente vai chamar de padrões de pensamento distorcidos, disfuncionais ou desadaptativos. Então, nesse padrão de pensamento, a gente vai estar falando de uma pessoa que maximiza as coisas negativas ou os pontos ruins em alguma situação e minimiza tudo de bom, tudo de legal que pode ter acontecido, né? Então, esse padrão, ele vai estar correlacionado ali com questões em autocrítica exacerbadas, autoestima baixa. Por quê? Porque a gente está falando justamente daquela pessoa que ela faz 9 coisas muito bem, que ficaram ótimas, maravilhosas, e essa uma coisa que deu errado, não ficou boa ou falhou, né? A pessoa ela tem a tendência a aumentar isso numa proporção que faz com que as outras 9 coisas sejam irrelevantes, como se não tivesse valor. Então a gente está falando ali da desqualificação do bom, né? Do positivo, das coisas que deram certo, né? Então a gente, por exemplo, tá falando ali de uma situação em que uma pessoa tem que estudar ali para alguma prova e ela conseguiu assim tirar 80% ou nota 8, né, de 10, né? Mas ela não fica feliz porque ela não tirou 10. E aí a gente tá falando, né, desse exagero, né, da pessoa se cobrar excessivamente para tirar um 10, sendo que um 8 ainda tá bom, né? Ou é aquela pessoa, né, que faz ali, né, alguma coisa, uma comida, né, na cozinha. E aí ela faz tudo, ficou tudo lindo, maravilhoso, mas talvez ela queimou um bolinho, assim, do que ela fez. Ela, não, eu queimei um bolinho, então, né, ficou tudo péssimo, ficou tudo horrível, vou jogar fora, né, pra exagerar. Mas então a gente tá falando dessa situação, né? Ou o que eu mais trabalho com os meus pacientes. Tem pacientes que chegam na terapia e falam: eu não sei fazer nada direito, porque eu não tenho qualidades, eu não tenho pontos fortes, né? Todo mundo, né, fala que eu não sou bom em nada, e realmente eu não sou bom em nada. E aí a gente vai conversando e a gente vai vendo que aquela pessoa, ela tem muitas qualidades, ela tem muitos pontos fortes, mas a pessoa não tá conseguindo enxergar isso, porque ela tá focando apenas no aspecto negativo, no aspecto ruim, ou nas coisas que deram errado, tá? Um cuidado que a gente precisa ter com relação a esse padrão de pensamento é que ele é muito influenciado pela opinião das pessoas ao nosso redor, e conforme a gente foi crescendo, ele foi se estabelecendo dentro da gente, tá? Então, todo pensamento, ninguém nasce pensando desse jeito, é sempre uma construção. Então uma pessoa, ela não nasceu fazendo isso, é uma coisa que foi ali sendo talhada nela, que foi sendo ali moldado na pessoa ao ponto, né, de ela chegar nisso, de hoje isso tá trazendo um sofrimento, trazendo ansiedade para ela. Então como que isso acontece, né? Na criança e na adolescente, é talvez aquele pai, aquela mãe, que a criança tirou uma nota 8 e aí vai criticar, falar não, que você tem que tirar nota 10, tem que ser melhor, você tem que ser a melhor da sua turma, né? Então a gente tá falando ali de uma criança que não foi reforçada positivamente pelos seus esforços, não foi elogiada pelas coisas que ela fez bem e que só foi cobrado mais, cobrado mais, cobrado mais, cobrado mais.
E aí a ponto, né, de que a criança ela vai ali crescer e desenvolver esse padrão de pensamento disfuncional, que a gente fez muitas coisas certas, mas a gente vai focar só no negativo e falar, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que entregar muito mais, tá? Então, quando a gente trabalha, né, quando eu trabalho nesse ponto com os meus pacientes na terapia, a gente vai trabalhar esses pontos, como a autocrítica, como a autoestima e como, né, foi ali a infância, a adolescência, se teve um reforçamento legal ali das pessoas ao redor dessa criança, ou não, né, se ela foi muito criticada, se ela foi muito exigida, tá? Então a gente precisa trabalhar muito esses pontos. De forma prática, né, o que a gente mais busca é o autoconhecimento. Fazer essa pessoa olhar para si mesma e ser capaz de identificar suas qualidades, seus pontos fortes, começar a criar ali uma ferramenta, né, uma forma de perceber, né? Não, eu fiz, né, 9 coisas muito boas, que ficaram muito legais. Essa uma coisa que não ficou tão legal, poxa, eu vou ter, realmente, não ficou legal, eu vou melhorar, né? Eu vou ter que refazer, da próxima vez eu vou fazer melhor. Então a gente trabalha muito a flexibilidade cognitiva, né? Da pessoa, ela entender ali que tá tudo bem, né? Não ter saído perfeito e que ela fez muito bem nos outros, e que faltou, né, aqui e ali, que ela vai melhorar, ela vai trabalhar isso, tá? Então, nesse ponto, a gente trabalha também muito o ser humano, né? De entender que o ser humano não é perfeito. Então, às vezes a gente não vai atingir esse 10. Às vezes a gente vai tentar, mas talvez nunca vai estar o suficiente para as pessoas ao redor, ou nunca vai estar perfeito. E tá tudo bem não tá perfeito, porque o ser humano, ele não foi feito para alcançar a perfeição. O ser humano é falho, ele erra, e isso é a beleza do ser humano. Nós erramos e aprendemos com o erro e fazemos melhor depois. Então, essa flexibilidade cognitiva, ela é muito importante para a gente trabalhar essa distorção cognitiva e muitas outras também, tá? Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha achado interessante, que ajude aí a trabalhar um pouco dessa autocrítica, desses pensamentos desregulados que você tenha também. E nos próximos vídeos eu vou trazendo mais temas sobre ansiedade e sobre outros também. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijos, até!